em contato com todos vocês, né, com Pedro, com Lúcia, com todos os demais, com a Ana Paula, que mantivemos contato aí em razão do encontro de hoje. E para mim é uma alegria estar mais uma vez tendo a oportunidade de compartilhar dos ensinamentos do Evangelho e com os esclarecimentos da doutrina espírita, para que juntos possamos nos sentir fortalecidos neste momento. Estivemos aí, salvo engano, foi em novembro de 2018. Eu consultei esses dias aí, mas parece que foi ontem, né? Mas é interessante que essas lives, a gente vendo as pessoas aí, até cada um no seu lar, ele gera uma certa sensação de proximidade, a gente acaba entrando no lar de todo mundo um pouquinho, né? E serve para acalentar os nossos corações dessa falta que a gente sente assim, do contato fraterno na casa espírita, na cidade, né? Nos locais de trabalho. Então, eu sempre considero que estou sendo premiado em participar, sobretudo nessa dinâmica em que a gente fala, mas está ali ao vivo e as pessoas participando e interagindo com o seu olhar, com o seu pensamento, com as suas reflexões, com as suas energias. Então, eu agradeço o convite, né, porque estou sendo premiado hoje com a oportunidade de fortalecer em mim as convicções, os ensinos que os livros, que os espíritos, que o Evangelho de Jesus nos traz. Essa fé nossa raciocinada, ela é construída em conjunto. Nós, no máximo, vamos conseguir ali só absorver ensinos, mas não vamos ter essa pegada, essa veia mesmo, né, evangélica com os esclarecimentos espíritas. E o tema que, quando nos foi solicitado, nos veio à mente, o tema de hoje, os tempos são chegados, não é um tema novo na doutrina espírita, nós sempre estamos ouvindo falar dele. Está lá no capítulo 18 do livro A Gênese, de Allan Kardec, com 2 subitens, né, os sinais dos tempos e a geração nova. E tem como a matriz no Evangelho o chamado sermão profético, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e também no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. E nós associamos o sermão profético a um momento em que a humanidade passaria a enfrentar diversos acontecimentos, convulsões sociais, ocorrências de ordem material, modificações, conflitos de toda ordem, que sinalizariam a chegada ou a aproximação do momento em que Jesus retornaria a nós. E aí, alguns das correntes cristãs entendem do ponto de vista literal, que Jesus voltaria mesmo à Terra, apareceria, como está lá simbolicamente descrito no próprio Evangelho. E dentro da nossa compreensão espírita, este retorno pode ser entendido não nessa conotação, até porque Jesus nunca nos abandonou, mas talvez como a assimilação pela humanidade em larga escala daquele reino de Deus que foi anunciado por Jesus. Então, representaria a nossa postura de mudança geracional e não o acontecimento exterior em si. Nós, muitas vezes, acabamos confundindo a consequência de um fato com a essência daquilo que está gerando o fato. Então, muitas vezes nós pensamos, momento de transição planetária, são chegados os tempos, estamos vivenciando os sinais dos tempos. Então, parece que a grande modificação da Terra, que a grande ocorrência é essa, são essas ocorrências todas, né, com sociais e materiais, geológicas, climáticas, que nos assolam, e elas representam essa transição. Quando nós vamos compreender verdadeiramente que são sinais de uma modificação que está em curso, mas é uma modificação da humanidade, mas que depende do nosso livre-arbítrio. E aí, para podermos sistematizar a nossa reflexão, eu pediria licença aqui para ler o capítulo 24 do Evangelho,
de Jesus, vou fazer uma leitura, de certa maneira, corrida, para depois nós podermos trazer aí a compreensão espírita e nos dedicarmos a algumas reflexões sobre alguns pontos que Jesus nos coloca. É óbvio que a fala de Jesus, as falas de Jesus que estão no Evangelho, elas têm um caráter simbólico, porque eram palavras de vida eterna que alguns pontos não poderiam ser compreendidos naquele tempo. Então ele deixava como semente de luz que iriam ali ser preparadas com o tempo, para no momento correto, ocorrer a germinação na nossa consciência e nos nossos corações. E lá, o capítulo 24, ele tem como o título do capítulo o sinal do fim dos tempos. E aí tem algumas variações conforme a tradução de cada Bíblia. E então, escreve o evangelista Mateus. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Era o templo de Jerusalém, um templo grandioso, construído, terminado ali pelo rei Salomão. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. E é interessante que essa passagem, Jesus sempre estava ali acompanhado pelos seus apóstolos, pelos seguidores, discípulos, e também tinham aqueles escribas e fariseus que estavam ali rondando, ouvindo, tentando identificar as intenções do Cristo, ou então extrair algo que pudesse utilizar como acusação para ele. Essa fala de Jesus, não restará pedra sobre pedra, foi interpretada por alguns dos fariseus como um anúncio de que Jesus estaria ali tramando uma revolução, que ia destruir o templo e tal, utilizado também como um dos elementos da acusação feita contra ele. Mas seguimos. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do... Quando essas coisas iam acontecer e quais seriam os sinais identificadores de que a vinda do Senhor estava próxima? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Nós sempre vivenciamos guerras, fome, sempre tivemos esses acontecimentos. Mas o que marca um momento de transição, de mudança, o processo evolutivo em si é um processo de transição contínua, de modificação contínua. Mas nós temos pontos em que um avanço maior deve acontecer, em que nós é como se fosse um aluno em que ele está ali aprendendo, tendo a disciplina de todo ano, mas chega a hora em que ele tem que passar pela prova e demonstrar que tem a condição de avançar para uma outra série. E ali, quando chega aquele momento final, ele tem que fazer aquele esforço e demonstrar que já tem a condição de passar. É como se nós estivéssemos chegando ao final de uma série, de um processo evolutivo, e aí é que tem o que é convencionado como transição planetária. Então, o que marca, o que nós podemos diferenciar, mas essa guerra, fome, isso sempre aconteceu. Quando nós estamos no momento de transição, esses acontecimentos eles ganham uma conotação de ordem geral. Então, o abalo ele deixa de ser pontual, mas ele atinge em larga escala a humanidade. Pode não ser todo mundo, mas as repercussões são grandiosas. Em alguns são mais diretas, às vezes materiais, mas tem também os reflexos no restante do mundo. E ainda com a globalização agora, em tempo real, nós ficamos sabendo o que acontece em qualquer local do mundo. Então, eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros,
E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma fala que ela tem uma carga assim, muito forte, eloquente. Então, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Fala da perseverança, né? Perseveros, ter força em si para resistir. Então, fala de um momento em que a gente começa a ficar desacreditado, que a gente pode ficar desanimado, que a gente pode não acreditar que as coisas vão melhorar, porque são tantas ocorrências negativas. Rui Barbosa tinha uma frase que ele falava de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, tanto ver crescer as desigualdades, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus. O homem chega a desanimar da virtude, a rir da honra, a ter vergonha de ser honesto. Então, isso há mais de 100 anos. Então, vejam Rui Barbosa ali, aquele espírito de grande evolução, já demonstrava ali esse sentimento que muitas vezes nós nos sentimos deslocados nas nossas intenções, na nossa fé. Então, Jesus fala disso. A maldade está tão alastrada que o amor de muitos às vezes esfria, está lá. E aí lembremos que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, porque muitas vezes o mal parece preponderar, os espíritos falam porque os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando eles resolverem agir, resolverem colocar para fora a sua bondade, o seu amor, eles preponderarão. Então a gente vê isso em diversos campos. A gente está agora aproximando da política, a gente verifica ainda como pessoas verdadeiramente bem intencionadas e desinteressadas de qualquer ganho pessoal se sentem ainda constrangidas, intimidadas, sem vontade de se colocar para serem representantes da população. Enquanto tantos outros aí, infelizmente, né, estão olhando apenas para os seus interesses, se colocam lá de forma habilidosa e tal, conseguem preencher esses lugares. E aí a gente vai para qualquer campo, né, o campo religioso, dentro das profissões, dentro dos ambientes sociais e familiares, as pessoas que muitas vezes estão voltadas para o bem, elas sentem assim, um certo constrangimento, e às vezes até colocam em dúvida se o que desejam, o que pensam, a fé que têm, está certa mesmo, ou será que o mundo, a gente começa a ver tantas coisas equivocadas, a gente fala, será que eu que estou errado? E aí lembramos lá do filósofo Bauman, quando ele fala desse mundo líquido, em que o amor é líquido, em que não existe mais definições claras entre o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é devido, o que é indevido, o que é bom, o que é equivocado. Então parece assim que cada um faz a vida e o certo ao seu bel prazer, ao seu próprio gosto. E se você não concorda, você é que está equivocado. E é claro que a gente tem que ter temperamentos, tem que ter cuidados, mas existe sim a distinção entre o bom, o que é positivo e o que é negativo. E quando nós vamos verificar qual é o critério, Jesus já nos falava que a boa árvore dá bons frutos. Os bons frutos são aqueles que matam a fome, aqueles que nos ajudam a estarmos felizes, estarmos presentes no que fazemos, repletos e preenchidos e também servindo de estímulo para outras pessoas. Agora, aquela construção que ela apenas atende ao interesse da própria pessoa, ou de um grupo, ou então que é temporária, ou que nos leva a um processo de autodestruição individual ou coletiva, é óbvio que ali não é um bom fruto, né? Então, nós, às vezes, identificamos aqui na fala do Cristo esses momentos de timidez, de constrangimento e até de dúvida. E nesse momento agora que a gente vive, de pandemia, muitas pessoas se perguntam, muitas pessoas de fé, quais são os propósitos de Deus, por que está acontecendo isso? Hoje eu conversava com um familiar que é simpatizante do Espiritismo, que tem uma boa fundamentação, e ele falava assim, mas está morrendo muita gente boa, e os maus não estão morrendo.
Tá morrendo mais gente boa do que gente que a gente olha assim, né, que é mal nos nossos julgamentos indevidos. E eu falei, mas você tem que lembrar aquela frase, né? Se fosse um homem de bem, tinha morrido, porque aí ele está tendo ali seu alvará de soltura do ergástulo carnal. Então, quando nós pensamos espiritualmente como espíritos, é claro que a gente não quer morrer, é claro que a gente não quer antecipar a morte, é claro que a gente deve viver plenamente a vida e aproveitar a experiência. Mas a gente tem a consciência também que a experiência plena do espírito é no mundo espiritual. Aqui é o momento provacional, em que eu vou confirmar que os aprendizados e as minhas intenções, os meus compromissos, que de fato eu vou levar à frente. Então, se eu cumprir minha tarefa, se eu estou de bem, eu volto para o plano espiritual. Mas aí nós temos os nossos apegos, as pessoas que nós gostamos, né, as coisas que eu conquistei, os ambientes que eu estou. Então a gente sente essa, eu não quero isso, plia nossos espíritos, né? Mas vamos verificar, não, a pessoa morreu, mas ela continua viva. E se for uma pessoa boa, ela vai ser bem recepcionada no mundo espiritual, seus parentes que já estão há um tempo lá, que já estão adaptados ao mundo espiritual, vão o acolher, ele vai ser recepcionado pelo seu anjo da guarda, que faz parte da sua parentela espiritual. Ele, do plano espiritual, tem a condição, em determinado momento, depois de se adaptar, de se harmonizar, de ter notícias dos encarnados, de visitá-los. Então, as possibilidades do lado de lá para cá são maiores do que as nossas. Nós aqui é que ficamos nessa incerteza. Então, nesse estado, existe no ar, não sei se vocês percebem, mas existe uma energia de tensão permanente. A gente pode estar bem, a gente pode estar num lugar até que não está sendo tão abalado, que não está tendo tanto caso, que as pessoas não estão morrendo. A gente está até tendo a oportunidade ali de se confraternizar com os familiares e tal, mas existe um estado de tensão que advém justamente dessa nossa incerteza, dúvida, porque o que nós mais temos neste momento, apesar de tantas pessoas aí se colocarem como os donos da verdade e tal, o que nós mais temos é dúvida. Nós não sabemos se a pessoa que já pegou tem uma imunidade duradoura, ou só por 3, 4, 5 meses. Nós não sabemos qual é o fator específico que faz com que uma pessoa, às vezes cheia de doença, cheia de comprometimento, resista à doença e às vezes uma outra jovem, está lá, não tem comorbidade nenhuma, não resista. Hoje faleceu a esposa de um grande amigo de meu pai, ela tinha 50 e poucos anos. Anteontem faleceu com 41 anos o genro deles, que não tinha nenhuma comorbidade, Itabuna que a gente está quase aproximando de 200 casos, né, de óbitos. Então, assim, muitas pessoas próximas. Então, claro que tem aqueles grupos de risco, tem um maior número, mas tem pessoas que estão lá, que identificaram rápido, que fizeram todo. Então, nós não sabemos qual é o elemento específico no organismo ali que está gerando. Nós não sabemos por quanto tempo isso vai perdurar. Nós não sabemos se a vacina vai ser uma vacina que vai dar uma imunização por longo prazo ou vai ser igual a da gripe, se aproveita para estar imunizado do vírus que passa por uma mutação. Então, do ponto de vista material, a gente não sabe quase nada. E espiritual, muito menos. Claro que na nossa consciência espiritual, antes de reencarnar, nós, ou pelo menos a maioria de nós, salvo aquele um ou outro que teve uma reencarnação incompulsória, mas não participou, não teve ciência, mas nós já sabíamos, tem sonhos e repetidos, e alguns falam, eu sonhei com maremotos, com isso, aquilo. Nós tivemos os cenários aí de tsunamis, isso. Não sabemos o que vem pela frente. Então, nós fomos existe. Por que que existe? Porque as consequências e o avançar depende do que nós fazemos agora, individualmente e somados coletivamente. Existe uma definição, nós estamos no momento de transição. Então, existe aquele marco evolutivo, que tem uma variação de alguns séculos, que o Cristo falou, vai acontecer. Né? Mas é como se fosse assim, vai acontecer por bem ou por mal. Né? Ou você aceita bem, né? Igual a gente fala de brincadeira, aceita que dói menos. Né? Então, faça a sua parte. Ou se nós resistirmos, se nós ainda nos apegarmos aos padrões anteriores que nos faziam mal, nós não seremos levados pelos acontecimentos e a evolução acontecerá. E cada um, né, será conforme
as suas obras, as suas escolhas, as suas construções. Que acontecerá, acontecerá. Mas existe uma margem de tempo e um nível de intensidade dos acontecimentos estimuladores da nossa mudança. Terremoto, maremoto, avião que cai, tudo isso é acontecimento estimulador da nossa mudança, do estabelecimento de uma visão mais holística, no sentido positivo, do todo, em que nós somos uma grande fraternidade terráquea. Acabou isso de um primeiro mundo, país desenvolvido, e que ele avança pisando nos outros. Isso, né, chegou o momento que isso é um sinal vermelho para a humanidade. E se nós insistirmos, teremos as consequências mais dolorosas. E aí seguimos, né? E ele fala, né, que por causa da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E quando a gente pensa o evangelho pregado, não é no mundo religioso, não é no mundo em que a religião tomou conta do mundo, ou o espiritismo é a religião do futuro, então o mundo vai se tornar espírita. Não, essa religião aqui que ele fala é o amor e a fraternidade. Nós temos instituições sendo criadas pelo mundo, Amor Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras, no campo educacional, novas formas de pensar, novas técnicas, novos métodos pedagógicos, na psicologia, transpessoal. Então, no mundo inteiro está havendo um processo de espiritualização, de humanização. Uma parcela dentro do campo do viés religioso. Nós espíritas temos a felicidade de sermos detentores de informações preciosas, mas nós não temos que converter ninguém. Temos que buscar nos modificar, aproveitar desse prêmio da espiritualidade para todos nós, claro, também fruto da nossa escolha e do nosso esforço, para nos modificarmos e pregarmos sim o evangelho, mas daquela forma que São Francisco falava, pregue sempre o evangelho. Se necessário, utilize palavras, se utilize das palavras. Então, eu não preciso utilizar o nome de Jesus para ser um propagador do seu evangelho. Basta eu ser ético, basta eu ser fraterno, basta eu ser verdadeiro, basta eu buscar identificar na vida, nas experiências da vida, em cada momento, qual é o remédio necessário que cada um precisa. E lembrando que nós também estamos em tratamento. Para uma pessoa é uma fala mais religiosa, é uma fala um pouco mais doce. Para uma pessoa é uma fala de interdição mais respeitosa, sem querer humilhar a pessoa. Uma fala que fala a sua consciência, que leva a pessoa a pensar conforme as escolhas, buscar desenvolver essa capacidade de olhar cada um dentro da sua particularidade, olhar cada um dentro das suas necessidades, sair desses modelos fechados que muitas vezes nós estamos criando dentro das estruturas de mundo e das estruturas religiosas. Mas à frente nós temos aqui. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, o qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, e aí os teólogos buscam explicações para essa fala, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. E aí eu fiquei pensando, quando lia mais cedo esses textos, ele fala de certa maneira assim, de um isolamento. Você está lá na sua roça, fique lá, não venha não. Você está no seu telhado, fique lá. Né? Se proteja. E a gente vive, de certa maneira, claro que em diversos momentos de guerra, também nós tivemos esses contextos aqui. Mas aqui o Cristo fala daquele momento de ocorrências que nos exigem um olhar de vigilância, de prevenção e de preservação, mas a gente sempre tem que sopesar a vigilância, a observação, o autocuidado, a preservação, mas sem que eu seja egoísta também, e desconsidere as necessidades dos outros que não podem também estar assim se autopreservando. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando.
Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Fala de um momento, um ápice, um epicentro de ocorrências na Terra que vão nos sacudir. E a gente fala, e aí, já chegou? Está perto? Está longe? E quando a pandemia começou, eu me lembro lá numa reunião, na verdade, foi na Caravana da Fraternidade, é uma viagem que a gente faz na época do Carnaval, né, irmãos espíritas, e que é, assim, de certa maneira, capitaneada pelo Centro Espírita Porto da Esperança, em Ilhéus, mas tem companheiros de diversas cidades, mas o maior número é de lá, e vira um centro espírita ambulante. E aí, Dr. Hans, que é um dos espíritos que estão ali sempre à frente do trabalho, a gente já, isso ali foi no Carnaval, fevereiro, já estava sendo noticiado aí a Covid em outros lugares do mundo, sobretudo na China, e ele falava assim daquilo que ia ter um tempo, tudo, perspectivas espirituais, ocorrências ainda mais graves. Eu falei, meu Deus do céu. E naquele momento a gente estava tranquilo, não, isso é na China, não vai chegar aqui não. Não vai chegar dessa forma não. E agora a gente vê o mundo todo mundo usando máscara, né? Assim, claro, nem todo mundo, deveríamos estar. Mas veja uma ocorrência, né? Aí quando a gente vê como nós ainda somos pequenos diante do que existe na força da natureza, e o único onipotente verdadeiramente é Deus. E o homem, às vezes, no seu orgulho, é levado a cair de joelhos, como um Saulo ali no cavalo, quando estava na estrada de Damasco, cheio de orgulho e de poder, e ele cai do cavalo de joelhos ali na areia escaldante do deserto. Então, a humanidade, quando está muito cheia de orgulho, ela às vezes é levada a cair para verificar que nós ainda não temos controle de nada. Né? Basta um estalar de dedos à vontade do Pai, como diz o Evangelho, para tudo se modificar. E segue mais adiante. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, serão abreviados, serão encurtados. Então, veja a misericórdia divina aqui, né, que poderia ser momentos em que durariam e que não acabariam quase nunca. Então, nós seríamos dizimados. Mas, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se, então, alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Jesus fala ali, e o mundo está cheio, e há muito tempo, mas hoje ainda, com todo o avanço científico, com todo o conhecimento, nós vemos falsos profetas, que fazem pessoas com estudo, pessoas de discernimento, mas no momento da sua necessidade, da sua fraqueza, pessoas de boa vontade, de boa intenção, de fé, aí poderíamos colocar no campo dos eleitos, se não estiverem prevenidas, serem enganadas. E até no meio espiritualista e espírita, a gente vê aí casos de médios, de psicógrafos e tal, cartas consoladoras aí, e hoje em dia a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque com as redes sociais, com o nome da pessoa ali, e uma pesquisa ali de alguns minutos ou horas na rede social, você tem informações para colocar numa carta lá, né? E na época de Chico Xavier não tinha isso. Então, e o nível de riqueza e de detalhamento que ele trazia tornava inequívoco ali a veracidade da ocorrência. E fora também, em outros campos, você vê aí quantos que utilizam a palavra do Cristo, a condição ali de alguém que está levando o evangelho para o seu próprio benefício. E segue. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. E aí muitos falam que aqui, até no Espiritismo, que
há uma simbologia muito forte do Cristo. Eu torço para que exista mesmo, porque se for literal, né, então aí é uma catástrofe muito maior. E alguns interpretam, já vi Divaldo Franco falar também, por exemplo, quando aconteceram as bombas atômicas, para aqueles que estavam ali debaixo daquele cogumelo, de fato foi uma noite e a chuva ácida que caía, né, nas pessoas que estavam próximas, as que não morreram de imediato, elas depois foram corroendo os seus corpos ao ponto de ter sido dado o apelido assim, para as marcas que algumas pessoas desenvolveram, como as garras do demônio, porque a chuva caía e ela ia corroendo, né, o corpo da pessoa. Então, nós tivemos vários momentos e acontecimentos que podem se encaixar nisso aqui, mas é claro que tem um simbolismo muito grande. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ela está próxima, que ele está próximo, ele, Jesus, às portas. Eu lhes asseguro, e aqui eu destaco, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando acontecerá? Ele deu os sinais, né? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então vejam, Jesus nos fala de diversos sinais que vêm acontecendo aí há séculos, mas que há um processo de intensificação, porque temos ocorrências com abalos em toda a humanidade, mudanças sociais profundas, mudanças políticas na forma de governo, nas escolhas, então acontecendo. Temos acontecimentos destruidores de larga escala, o tsunami lá na Indonésia, em 2004, quase 230 mil pessoas morreram ali. Depois teve no Japão, em 2011, um quantitativo menor. E agora temos doenças que vão aparecendo e essa pandemia que tem esse efeito global. Mas o momento intenso de modificação, o momento que antecederá a mudança da nossa condição planetária, ele fala, nem os anjos do céu, nem o Filho sabe, somente o Pai. Porque mostra que aqui está dentro uma ocorrência do nosso livre-arbítrio coletivo. Então, por mais que exista uma programação, e existir uma programação é bom, esses acontecimentos, porque eles nos lembram que nós não estamos sós, nós não estamos abandonados, nós estamos mergulhados num programa evolutivo planetário. Então, quando ampliamos a nossa compreensão, verificamos, é bom que isso exista. Pior seria se o sucesso da humanidade não tivesse nenhum critério, não tivesse nenhuma programação, não tivesse nenhuma planificação. Tem sim. E aí nós vamos nos portar dentro de uma programação própria que se insere dentro de uma coletiva. Mas aqui ele fala, questão de data, ninguém sabe. E a gente viu aí quando a pandemia surgiu, as pessoas aqui, veio lá um extraterrestre dizendo que em maio já estaria tudo resolvido, e daqui a um mês e tal. Eu falei, gente, lembra lá de Jesus, né? Falando que ninguém tem acontecimentos que nem ele, o Cristo, sabe. Que aí só a condição da onisciência do Criador para dominar esse conhecimento. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns também vai nos dizer que toda a informação meticulosa, detalhada sobre datas, isso é um indício forte de que existe ali um processo de mistificação, de fascinação. Então, porque é da nossa dinâmica fazer parte desse processo e ser atores no processo, cada um dentro da sua condição. E quando nós pensamos assim, os tempos são chegados, nós estamos aí vivenciando sinais, claramente vivenciando sinais de modificação. E é claro que existe um propósito para tudo isso.
Não podemos dizer que foi Deus que impôs, mas permitiu que os acontecimentos se dessem, porque continuam sendo necessários para o nosso aprendizado. O que importa nós pensarmos é que, por mais que tenhamos todos esses acontecimentos que nos estimulam, como já dissera, a modificação que vai gerar a regeneração, olha o termo, de novo, generação, né? Generare, geração, que vai proporcionar a nova geração. Que nova geração é essa? Jesus nos falou, tudo isso não passará, não deixará de acontecer, até que passe essa geração. E ele não falava daquela geração, daqueles homens e mulheres ali que estavam encarnados, obviamente, porque todos morreram e os acontecimentos continuam a se dar. Ele estava falando de uma geração dentro de pilares, de padrões de comportamento, de relacionamento. Então, enquanto nós não modificarmos a nossa frequência, os nossos sentimentos, a nossa forma de compreensão da vida e nos portarmos na vida, então esses acontecimentos continuarão sendo necessários. O Cristo falou, tudo isso não passará até que passe essa geração. Então, nós só não precisaremos mais desses sinais quando a geração humana se modificar. Existem mecanismos de estímulo? Sim. No Evangelho, no livro A Gênese, no capítulo 18, quando vai falar qual é o grande mecanismo utilizado pela divindade para apressar esses movimentos, a reencarnação e a desencarnação. Desencarnam tanto, reencarnam outro grupo, grupos sucessivos de espíritos locais mais amadurecidos, com maior capacidade de fraternidade, de amor, espíritos que se atualizaram no mundo espiritual e que retornam. Então vão estimular. E também benfeitores espirituais, alguns já numa condição maior, que vêm para trazer um grande estímulo. Então, um grande mecanismo de avanço e de transição não são essas ocorrências materiais, essas convulsões, é o elemento humano. O protagonista da transição planetária é o ser humano. É o ser humano que fará nós alcançarmos a condição de um planeta regenerado, um planeta que tem uma nova geração, os mesmos espíritos e outros que vêm de fora, e outros que não continuarão, vão para outro lugar, mas os que aqui permanecerão ou que virão, são espíritos que formarão uma geração no novo padrão. E é o padrão que o Cristo nos estimula, nos ensina, que testemunhou e que vem mandando os seus missionários. Tanto assim é que se nós fôssemos pensar, fazer uma ilação aqui, olha, Jesus, em reunião com a comunidade dos espíritos lá que coordenam o nosso sistema solar, resolveram fazer um intercâmbio. Todos os espíritos da Terra vão desencarnar e vão reencarnar em Júpiter. Se fosse possível, tá lá fazer a modificação. E todos de Júpiter vêm para a Terra. A Terra continuaria a ser um planeta de expiação e provas, e nós passaríamos a ser agora espíritos, o Júpiter continuaria sendo um planeta superior conosco? Claro que não. Em pouco tempo a gente já estaria destruindo Júpiter. A gente estaria brigando lá, dividindo, olha, aqui esse lugar é legal, aqui é a Terra prometida, e eu venho para cá, e tu vai para lá e tal. E eles, em pouco tempo, iriam organizar a Terra. E a gente vê isso no próprio país nosso, em outros lugares, em que há uma determinada migração de povos com uma característica maior de civilidade, uma característica maior de trabalho, de dedicação, de disciplina, de estudo. E em 20, 30 anos a gente vê uma região se tornar promissora economicamente, do ponto de vista educacional, porque veio um povo, e ali tem, claro, um compromisso espiritual, e aquele povo consegue promover aquela localidade. Enquanto que, se a gente pensa no inverso, nós também iríamos comprometer uma determinada localidade, gerando a condição do planeta e do mundo, são os seus habitantes. É claro que o mundo passa por transformações, e essas transformações estão intimamente ligadas à condição dos espíritos. E aí, para confirmar isso, tem um livro aqui que ele é bastante esclarecedor sobre os mecanismos da transição planetária, faz parte de uma trilogia que foi oferecida pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Em 2010, ele nos ofereceu, pela psicografia de Divaldo Franco, o livro Transição Planetária. Em 2012, nos ofereceu O Amanhecer de uma Nova Era, que é esse aqui.
E em 2014, Perturbações Espirituais. Vocês viram aí, sumiu um pouquinho, é porque o livro eu falo assim, quando o livro some alguma coisa, eu falei que eu coloquei o mesmo material da capa da invisibilidade de Harry Potter, né? É porque, na realidade, ali atrás é a foto do meu escritório, mas como eu estou num lugar que o ambiente atrás não é talvez o ideal, aí eu coloco ele para ser ali. Tá bom, Cléber? Se você quiser um livro ali, mas a gente tem o verdadeiro. Mas esse livro aqui, que tem o Perturbações Espirituais. Os três falam da transição planetária. O primeiro, inclusive, traz ali os bastidores do tsunami da Indonésia. Este aqui fala de ocorrências no movimento espírita, profundamente abalado e atacado por comunidades espirituais, grupos espirituais que são contrários ao avanço espiritual, e o Perturbações Espirituais avança mais ainda nessas condições. No primeiro capítulo, tem uma frasezinha aqui, que não é exatamente o que eu quero, o enfoque do que eu quero abordar, mas vale para nós, né, espíritas. 2 parágrafos que estão no primeiro capítulo, que de Amanhecer de uma Nova Era, que são responsabilidades novas, o primeiro capítulo. E aí ele fala: o espiritismo, por sua vez, vem sendo sacudido por tormentas internas no movimento, gerando dissensões, filhas diletas da presunção, chegando-se ao ponto de contestar as bases da codificação, ou apresentando-se falsas técnicas transvestidas de científicas, de experiências pessoais, de informações mediúnicas não confirmadas pela universalidade do ensino. Aí avança um pouquinho, mas depois vem um parágrafo que talvez seja o mais importante para os espíritas que tem nessa obra. Diz Manuel Filomeno: torna-se imprescindível o retorno às fontes evangélicas e às origens do movimento doutrinário, totalmente destituídos de autoridades, de especialistas, de detentores de títulos universitários e arrogância intelectual, volvendo-se à simplicidade e ao serviço eminentemente cristão. E olha que é uma frase falada por um espírito que é profundamente estudioso. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, ele fala que é um livro muito interessante, ele fala do Hospital Esperança, foi quem primeiro falou do Hospital Esperança, mantido por Eurípides de Bassanufo, fala da sua experiência enquanto encarnado, ao lado de José Petitinga, e ele fala que quando chegou no plano espiritual, ele estudou por cerca de 20 anos obsessão e mediunidade, para só depois começar a escrever e tal, porque era um campo que ele trabalhou enquanto encarnado no centro espírita e ele tinha dúvidas, porque em alguns casos não conseguiam um êxito maior e tal. Então é um profundo estudioso, que não está negando a necessidade do estudo, mas o estudo como ferramenta para melhor praticarmos a fraternidade, para melhor materializarmos o amor na caridade. Porque muitas vezes o nosso ego se satisfaz com a condição de alguém intelectual, de alguém muito instruído, de alguém que tem conhecimento, quando na realidade tudo isso é ferramenta para a prática do bem, para eu poder fazer melhor. Então, se eu quero fazer a caridade, eu tenho conhecimento de assistência social, se eu quero atender uma pessoa e eu tenho um feeling, né, de conhecer, de conversar com a pessoa, se eu tenho conhecimento de psicologia, eu tenho uma sensibilidade muito grande. Então, se a gente tem esse conhecimento, nos torna melhores naquilo que nós fazemos. Nós vamos entregar melhor o Evangelho do Cristo. Mas é ferramenta em nossa mão, não é o fim em si mesmo. Mas muitas vezes a gente se contenta com a ferramenta, né? E lembro lá quando o André Luiz está sendo recepcionado em nosso lar e vem o médico Henrique de Luna e ele conversa lá, e Clarencio também. Quando vai falar dos títulos, ele fala: o título identificado no mundo, aqui no plano espiritual, é apenas uma ficha de serviço. Aí você não é notabilizado maior, ou melhor reconhecido porque tem um título. É apenas um registro ali que você alcançou, mas você tem que confirmar na prática. E o próprio Chico Xavier registrou lá a fala de Emmanuel em Seara dos Médios, quando ele fala: não é a mediunidade que te distingues, é o que fazes com ela, né? Então, é o próprio Emmanuel falando ali que você pode ter a condição mediúnica máxima possível, mas você pode utilizar como elemento de queda ou pode utilizar como elemento de autoconhecimento, um aproveitamento pessoal magnífico, mas a serviço da caridade.
Mas o ponto aqui que nos traz a esses tempos que são chegados e aos sinais que eu gostaria aqui de compartilhar são alguns parágrafos que estão no capítulo 16 de Amanhecer de uma Nova Era. E aí diz lá, Manuel Filomeno de Miranda: podemos dizer que se vive o período da extravagância e do gozo imediato, sem que sejam mensuradas as consequências perniciosas dessa conduta decorrentes. Então, vejam, parece que é aquele momento de laissez-faire, laissez-passer, né? Pode fazer o que quiser, cada um do seu jeito, e a gente esquece as consequências. E nós temos as consequências espirituais, né? Discute-se aí legalização de aborto e tal, isso e aquilo. Claro que você deve ter um respeito, um acolhimento, compreender as pessoas que passaram por isso, não deve ter um olhar punitivista, mas o Espiritismo explica, existe um livro chamado Lições de Amor, de Chico Xavier, Ação e Reação, de André Luiz, o Livro dos Espíritos, que vai nos ter uma coletânea de artigos da Associação Médico Espírita Brasileira, que vai nos mostrar as consequências físicas, psicológicas e espirituais que envolvem a ocorrência. Seja você tenha consciência espiritual ou não. Então, aquilo vai, porque a lei de Deus está na nossa consciência. Todas as vezes que nós nos distanciamos dela, as ocorrências acontecerão em maior ou menor grau. Então, determinadas situações que nós vivenciamos, a utilização de substâncias, vão gerando consequências físicas, vão gerando uma deterioração mais rápida do meu corpo, companhias espirituais que não são saudáveis, e então a própria consciência, no seu inconsciente, mas é consciência espiritual, em vigília está no inconsciente, vai identificando nosso afastamento da nossa programação espiritual e vai nos gerando consequências. E é isso que ele fala, né? Vamos vivendo um mundo em que, com um paradigma materialista e desconsiderando as consequências. Felizmente, e aí vem a parte boa, né? Você fala, meu Deus, aquele palestrante leu lá aquelas coisas que Jesus falava, eu nem lembrava mais, que o mundo vai acabar, que vai ter guerra, tal. Não é isso, né? Mas é claro que tem um simbólico ali, mas também a gente não pode ser ingênuo, achar que a gente veio de férias para cá, né? Então não vamos ter desafios. Felizmente, o fim do mundo de que falam as profecias refere-se àquele de natureza moral, sem dúvida, com a ocorrência inevitável de sucessos trágicos que arrebatarão comunidades, facultando a renovação social, que, aí vem, a ausência do amor não consegue lograr como seria de desejar. As ocorrências dolorosas aparecem porque existe uma ausência de amor em nossos corações, que se nós permitíssemos esse amor se potencializar, ampliar, seriam diminuídas as nossas experiências mais dolorosas. É aquele clichê que nós utilizamos, mas que é uma verdade, né? Se não aprende pelo amor, tem que aprender pela dor. Esses fenômenos não se encontram programados para tal ou qual período, num fatalismo aterrador, mas para um largo período de transformações, adaptações, acontecimentos favoráveis à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os seres. Ele aqui está plenamente em harmonia com o que o Cristo falou. Não existe uma data específica, mas um largo período. Agora vem, assim, talvez é o ponto que eu gostaria mais de focar essa nossa reflexão, que ficasse registrado. É compreensível, portanto, que a ocorrência mais gravosa esteja, de certo modo, a depender do livre-arbítrio das próprias criaturas humanas, cuja conduta poderá apressar ou retardar, ou mesmo modificar a sua constituição, suavizando-a ou agravando-a. Olha que interessante. Ele fala que essa transformação é de ordem moral, que existem os acontecimentos dolorosos, as convulsões, sociais e naturais, mas, vou repetir, é compreensível, portanto, que a ocorrência mais gravosa esteja, de certo modo, a depender do livre-arbítrio das próprias criaturas humanas, cuja conduta nossa
poderá apressar ou retardar ou mesmo modificar a sua constituição, suavizando-a ou agravando-a. Então, existe um livre-arbítrio individual e coletivo. E embora exista uma determinação do Cristo que a transição aconteça, ela poderá se dar, se concretizar num período mais longo ou mais curto, mais doloroso ou mais suave, ou até modificar ocorrências, a depender. Vejam este momento, no início, houve um medo muito grande das pessoas, houve movimento de fraternidade muito grande, cuidados maiores. Hoje, independente dos padrões aí, das divergências de entendimento dos governos, a própria população já, em alguns núcleos, é claro, em algumas cidades, já demonstraram uma imaturidade diante do contexto que nós vivenciamos. Quem assistiu o jornal de hoje ou de ontem, vê o prefeito de Salvador, né, a parte geral, dizendo lá que está tomando medidas porque estamos tendo paredões, aqueles carros, né, de som, em alguns bairros, e que, se for necessário, ele vai colocar um toque de recolher por causa dos paredões. Não está falando da pessoa que tem que trabalhar, não está falando do comércio ali com os cuidados abrindo, está falando de pessoas se reunindo para paredões, que é algo que eu acho que devia ser proibido em qualquer momento, em qualquer tempo. Me desculpe se tem alguém que gosta de paredão aí, né? Mas eu acho que aquilo ali é uma afronta à coletividade, porque é um som que você, a uma distância muito grande, obriga outras pessoas a ouvirem. Então a gente verifica em alguns lugares uma falta de maturidade espiritual mesmo diante dos contextos, né, de responsabilidade coletiva. E aqui não quero ser censor de ninguém, nem tenho essa condição. Mas vejam, se nós formos mais maduros, mais responsáveis, se nós tivermos uma visão de que eu faço parte do processo, lembrar aquela historinha do beija-flor que vai lá num incêndio e com o seu biquinho ele vai derramando águas e o sujeito fala, mas do que adianta isso? Eu estou fazendo a minha parte. Ou aquela criança que está lá na praia, lotada de estrelas do mar, e ele pega uma e joga de volta para o mar, e passa uma pessoa insensível e fala, mas o que adianta? O que você está fazendo? É tanta estrela do mar aí, e não vai fazer diferença nenhuma. E a criança fala, para aquela que eu joguei, faz a diferença. Então, nós temos essa consciência de que cada um é um elemento do processo, cada um é um ingrediente dessa grande receita, né, que nós... E o bolo está sendo preparado, né? Tomara que o bolo não sole, que fique um bolo bem gostoso, fofinho, como eu comi quando fui aí em Mucuri, né? Mas às vezes o bolo pode solar, né, se a gente não cuidar adequadamente da massa. Segue ele. Qualquer definição de período torna-se temerária em razão dos acontecimentos de cada dia, responsáveis pelas funestas ocorrências. Não tem como definir, porque o acontecimento vai depender do nosso livre-arbítrio. Então, a gente pode fazer uma bobagem coletiva, nós podemos, o nosso pensar influencia. Quem já assistiu aquele documentário Quem Somos, que é um documentário lá por físicos, lá, especialistas na mecânica quântica, que eles falam de uma experiência que aconteceu em Washington, capital dos Estados Unidos, em 1993, quando um grupo de espiritualistas, de pessoas ali holísticas, de diversas religiões, mas que acreditavam na força da emanação das suas energias através da meditação, da vibração, da prece, se reuniram lá como se fosse um grande camping e falaram, vamos orar por tantos dias para reduzir a criminalidade que era alta ali para os padrões locais. E ficaram vibrando e estabeleceram uma meta de redução de aproximadamente 25% da criminalidade. Eles foram ridicularizados inicialmente nas suas intenções, mas passado o período, e quando contabilizaram a criminalidade daquele período que eles estavam orando, houve uma baixa de aproximadamente 25% naquele período comparados com os anos anteriores, mostrando que aquelas pessoas reunidas para o bem, vibrando positivamente, modificaram a egrégora espiritual da cidade. E aí, quando a egrégora tem uma energia mais positiva, o campo fluídico é melhor, até o bandido, até o criminoso se sente menos estimulado a fazer o mal. E já caminhando aqui para as nossas reflexões finais, diz Manuel Filomeno, se as mentes humanas, ao invés do cultivo do egoísmo, da insensatez, da perversidade,
emitirem ondas de bondade e de compaixão, de amor e de misericórdia, certamente alterar-se-ão os fenômenos programados para a grande mudança que já vem se operando. Olha, se ao invés do cultivo do egoísmo, da perversidade, da insensatez, nós emitirmos ondas de bondade e de compaixão, de amor e de misericórdia, certamente os fenômenos programados, os mais intensos, poderão ser alterados ou suavizados. E aí ele traz um outro parágrafo em que nos diz: todos nos encontramos desencarnados e encarnados comprometidos com o programa da transição planetária para melhor. Por essa razão, todos devemos empenhar-nos no trabalho de transformação moral interior, envolvendo-nos em luz, de modo que nenhuma treva possa causar-nos transtorno ou levar-nos a dificultar a marcha da evolução. O amor, quando autêntico, dá testemunho de sua fidelidade. Nos dias atuais, os cristãos legítimos ainda constituem reduzido grupo, fazendo lembrar o período das rudes provações durante os 3 primeiros séculos de divulgação da mensagem de Jesus no Império Romano. Todos serão chamados ao sacrifício. Eu não gostei dessa frase. Na realidade, eu estou brincando com vocês. A gente, claro que foge disso, mas o sacrifício, na sua essência, é o sagrado ofício. Todos seremos chamados. É como se nós estivéssemos chegando perto de uma final de Copa do Mundo evolutiva. E aí todo mundo quer participar do jogo. O jogador quer participar do jogo. Aí tem outro que é covarde, né? Eu vou ficar ali no campo de reserva olhando. Na hora de bater pênalti, não vou não, vou fechar o olho. O bom craque, ele quer ir, ele quer bater, porque ele quer participar. Mesmo que ele caia depois lá, ele falou, eu fui lá e eu lutei. Então ele fala, todos serão chamados ao sacrifício, de alguma forma. E aí, a cada um segundo as suas obras, a fim de demonstrarem a excelência dos conteúdos evangélicos. Dá o testemunho, considerando-se, por um lado, as injunções pessoais que exigem reparação, né? Esses fenômenos pandêmicos, coletivos, eles são aproveitados também para os nossos dramas íntimos, para as nossas particularidades, para as provações e expiações que cada um precisa passar, para além, né, da sua função coletiva, que exigem reparação e a fidelidade que pede confirmação pelo exemplo. Que não se estranhem as dificuldades que se apresentam inesperadamente, causando não poucas vezes surpresa e angústia. E o último parágrafo que ele coloca aqui, que mostra, é a consciência do espírito evolvido. Quem traz essas falas aqui, últimas que eu trouxe, Manuel Filomeno de Miranda registra, mas ele está registrando um discurso para eles lá, espíritos, de Dr. Bezerra de Menezes. Então ele fala ali, o nosso benfeitor está falando. E aqui, Dr. Bezerra de Menezes fala, e Manuel Filomeno registra, constitui-nos uma honra qualquer sofrimento por amor ao ideal da verdade e à construção do mundo novo. Ele se sente honrado de ser, como os antigos cristãos, aquele que vai ao circo cantando hosanas às alturas para dar testemunho da sua fé e testemunho da sua plena convicção na imortalidade do Espírito e na bondade de Deus. A dor, o sofrimento ainda é um caminho para o nosso aprendizado. Nós precisamos, nesse processo de gestação de um novo mundo, passar pelas contrações, pelas dores e pela dor do parto. Mas, se tivermos fé e perseverarmos até o final, teremos como grande prêmio um mundo novo que o Divino Mestre nos dará a luz. Vejam que expressão bonita, né? Da reencarnação. Fulano deu a luz. Alguém em algum momento teve essa expressão que se perpetuou, porque de fato o Espírito, como criação divina, Deus, que é a essência, a luz, o amor, também é luz. Então, que todos nós possamos demonstrar e testemunhar a nossa fé. Ter a certeza que o Cristo está comandando diretamente esse processo, está na direção da nossa nau, e que possamos seguir o seu chamado e fazer cada um brilhar a sua própria luz. Eu agradeço a todos, mais uma vez, a oportunidade, né? E fico feliz e coloco à disposição sempre para que for entendido por vocês, participarmos de reflexões, e ter esse encontro fraterno
tão positivo e que o Mestre Jesus possa nos abençoar com o seu amor, com a sua misericórdia.